Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Olha, eu quero trazer uma palavra baseada no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16, que diz dessa forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, João revela o grande amor de Deus para com a humanidade. E nós sabemos que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como Paulo falou ao 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos trazer uma palavra baseada neste versículo de João 3,16 e trazendo uma palavra sobre salvação. Louvado seja Deus. O que é ser salvo? Ser salvo é chegar no final com segurança, é atingir o alvo, é receber o grande prêmio que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer uns versículos bíblicos baseados nesta passagem. Tem muitos versículos falando sobre salvação, mas eu quero começar na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 3, 4, 5 e o 6. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo está mostrando que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham a conhecer a verdade. Quando Jesus falou, ou melhor, João fala, lá no capítulo 8 de João, versículo 32, e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Então, Paulo está mostrando aqui que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus, ele é o único que pode salvar o homem. Ele mesmo falou em João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus mostrou que ele é o único caminho que conduz o homem aos céus. Em João 10,9 ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Através destes versículos estamos vendo que Jesus é o único que pode salvar o homem. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 15, que diz desta forma: e que desde da tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. As sagradas letras, né? Nós temos que entender, saber, ler, meditar
nas sagradas letras, que é as Escrituras. Por quê? Porque aqui diz que, fazendo desta forma, nos faz sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz: de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui falando a Timóteo, dizendo que Timóteo, desde a sua meninice, que Timóteo ele cresceu, né, aprendendo as sagradas letras, e diz aqui que se ele continuar nesse caminho, se ele continuar meditando, lendo, se alimentando, ele vai se salvar pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tito, capítulo de número 3. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3. Vamos ver aqui o que é que diz aqui para nós. Ou melhor, Hebreus. Vamos para Hebreus primeiro. Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3. Hebreus 2, versículo 3 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Louvado seja Deus. Então, como escaparemos nós, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Primeiramente, começou a salvação a ser anunciada pelo Senhor, e depois também por aqueles que foram incumbidos de pregar o Evangelho. Ou seja, eu estou aqui pregando o Evangelho, anunciando a salvação que é Cristo Jesus, e dizendo a você que só Jesus salva o homem, porque alguém já pregou para mim. E eu acreditei, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Estou também agora anunciando a Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 5. Hebreus capítulo 5, versículo de número 9. E sendo nós, ou melhor, sendo ele consumado, veio a saber a causa de eterna salvação. Vamos ler de novo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Louvado seja Deus. O que é isso, irmão? Nós sabemos que Jesus ele é o único Salvador da humanidade. E nós temos o quê? Nós temos o manual de instrução, que é a sua palavra, a bússola que nos orienta. Mas para isso requer obediência. Precisamos ser obedientes às Escrituras, ao Senhor Jesus, e permanecer no caminho para que nós possamos ser salvos. Olha o que é que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim, ó: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, assopraram os ventos, combateram com força aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu querido e meu amado irmão, nós precisamos também ser obedientes à palavra de Deus. Quer ser salvo? Jesus é o único Salvador da humanidade. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deus enviou seu Filho para nos salvar, provando o seu grande amor para conosco. O apóstolo Paulo escreveu isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu querido irmão, você que está ouvindo esta mensagem, corra para os braços de Jesus enquanto é tempo. Jesus é o único que pode nos levar aos céus, pode nos salvar.
Então, aceite a Ele enquanto é tempo. O profeta Isaías falou no capítulo 55 do seu livro, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aproveite a oportunidade, aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e Ele vai entrar na sua vida, vai lhe abençoar, vai lhe preparar para levar para o céu. Que Deus abençoe todos vocês, que esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte da palavra de Deus, possa entrar no teu coração e fazer morada e transformar a sua vida. Olha, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, viu? Assiste os vídeos, compartilhe, dê like, nos ajude para que nós possamos permanecer firmes e fortes na presença de Deus, transmitindo o seu Evangelho. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.